Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor João Vitor e na aula de hoje vamos estudar unidades de medida. As unidades de medida são modelos estabelecidos para medir diferentes grandezas, tais como comprimento, capacidade, massa, tempo e volume. O Sistema Internacional de Unidades, reduzido aqui pela sigla SI, define a unidade padrão de cada grandeza, baseando no sistema métrico decimal. O SI surgiu da necessidade de uniformizar as unidades que são utilizadas na maior parte dos países. E essas unidades são medidas de comprimento, medidas de capacidade, medidas de massa e medidas de volume. Existem várias medidas de comprimento, como por exemplo a jarda, a polegada e o pé. No SI, a unidade padrão de comprimento é o metro, né? Você já deve conhecer muito bem o metro. O Sistema Internacional de Unidades utiliza a velocidade da luz para definir sua unidade de distância, o metro. De acordo com o SI, o metro corresponde ao espaço percorrido pela luz durante o tempo de 1/2.999.792.458 segundos. Então é daí que ele começou, né, a tirar a relação para a gente poder definir a unidade de medida metro. Tem essa relação com a velocidade que a luz percorre em determinado espaço. E o metro ele tem seus múltiplos e submúltiplos, que são eles, quilômetro, hectômetro, decâmetro, a gente tem o metro, né? O decímetro, centímetro e o milímetro. E aqui, se você observar em cima, tem umas multiplicações por 10. E embaixo tem umas divisões, né? As multiplicações estão indo nesse sentido e as divisões estão indo nesse sentido aqui. Isso significa o quê? Que se eu tenho metro e quero transformar a minha unidade, por exemplo, para decímetro, basta eu multiplicar por 10. Se eu quiser transformar por centímetro, multiplico por 10 novamente, e assim vai. Se eu tenho uma unidade aqui em decímetro, quero transformar ela para quilômetro, eu vou dividindo. Por 10, transformei em metro, por 10, transformei em decâmetro, por 10, transformei em hectômetro e por 10, transformei em quilômetro. Certinho? Então vamos aqui para um exemplo. Transforme 2 quilômetros em metros. Olha só. Vamos colocar aqui 2 quilômetros, certo? Então, como eu estou vindo nesse sentido aqui, eu tenho que multiplicar por 10. Ou seja, se eu multiplico pela primeira vez por 10, vai aumentar um zero aqui. Então, eu vou ter 20 hectômetros. E o nosso objetivo aqui é chegar em metros. Então, quando eu multiplicar novamente por 10... agora eu tenho 200 decâmetros, multiplico também por 10, e agora eu tenho 2.000 metros. Então quer dizer que 2 quilômetros ele é equivalente a 2.000 metros, ok? Se eu quisesse também, poderia multiplicar por 1.000 direto, né? Já que 10, vezes 10 é 100, vezes 10 é 1.000. Então se eu multiplico por 1.000 direto, 2 vezes 1.000 vai dar 2.000. Vamos aqui para um segundo exemplo. Transforme 5 centímetros em metro. Então, 5 centímetros é aqui. E dessa vez, a minha transformação está indo nesse sentido. Ou seja, agora eu vou ter que dividir. Se eu dividir a primeira vez por 10, então a vírgula ela vai andar aqui uma casa para a esquerda. Eu vou ficar com 0,5 decímetro. Mas eu quero chegar em metro, então eu vou e divido por 10. Então a vírgula vai andar novamente. Então vai ficar 0,05 metros. Certo? Olha só. A vírgula andou, ficou aqui. Então significa que 5 centímetros é equivalente a 0,05 metros. Tranquilo?
Vamos aqui para o exemplo de número 3. Transforme 50 hectômetro em milímetro. Olha só, 50 hectômetro. E eu vou transformar em milímetro. O sentido está vindo assim. Então, logo eu tenho que multiplicar por 10. Se eu multiplico por 10, eu vou ter 500 decâmetro. Por 10, eu vou ter 5.000 metros. Por 10, 50.000 decímetros. Por 10 novamente, eu tenho 500.000 centímetros. Por 10 novamente, eu vou ter aí 5 milhões, não é isso? Então, significa que 50 hectômetro em milímetro é equivalente a 5 milhões, né, em milímetro, certo? Então ficou bem grande porque também a gente está vindo, ó, daqui. Então são várias vezes que eu tenho que multiplicar por 10. Temos aqui o exemplo de número 4 e ele diz o seguinte: a distância em linha reta entre as cidades de São Paulo e Rio de Janeiro é de aproximadamente 357,37 quilômetros. Essa mesma distância em metros é igual a... Então a gente está vindo, ó, nesse sentido. Vamos sair de quilômetro e transformar para metro. Multiplicando por 10 para virar hectômetro, a vírgula ela vai andar uma casa, né? Significa multiplicação por 10. Então eu ficaria aqui com 3.773,7 hectômetros. Só que eu quero chegar em metro. Multiplico por 10 novamente, vou ficar com o valor agora sem a vírgula, só que em decâmetro. E aí quando eu multiplicar por 10 novamente, lembrando que em decâmetro a gente já tinha tirado essa vírgula, né? Multiplicou por 10 para transformar para metro, aumentou aqui um zero. Então vamos ficar com o valor de, deixa eu escrever logo ele todo aqui, colocar o metro lá no final. Então essa distância de São Paulo a Rio de Janeiro em metros é equivalente a 357.370 metros. E olha aqui uma curiosidade. Aqui, quilômetros, ele está abreviado com km. Só que a escrita está com Q, certo? E aqui a abreviação está com K. Por que que acontece isso? Isso é justamente pela padronização do sistema internacional, certo? Que eles usam km, né? Mas aqui para a gente, no português, a gente escreve com quilômetros. Beleza? Então a nossa aula de unidades de medidas vai ficando por aqui. Espero que você tenha gostado bastante e até a próxima.